Opa, opa, opa! E aí, guardiões, tudo em ordem? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou Márcio Navarro, dublador do Derivante, e hoje vou fazer um react de um vídeo de um camarada faixa preta a pedido de todos. Quem não conhece o Navarin? Pois é, em fevereiro de 2019, ele fez um vídeo lá pro canal dele em que ele contava um pouco da história do meu personagem do Derivante. Um vídeo de mais ou menos uns 16 minutos e eu vou reagir a esse vídeo assistindo aqui junto com vocês, entendendo também um pouco da história dele, já que todo mundo sabe que eu só sei de dublagem, eu não sei nada a respeito da história fundamental, né, desse personagem tão icônico. Então vamos aprender com quem sabe, e o Navarin também é um faixa preta, junto com o camarada Ice Wolf, junto com a galera do Nubons, os noobs que também são bons, e outros geradores de conteúdo de Destiny. E se você também faz um conteúdo de Destiny, manda pra mim, manda lá pra navarroproducal@gmail.com, que de repente eu vou e faço um react aqui do seu vídeo, comentando, fazendo de repente a voz ali junto. Vamos ver o que sai. Eu nunca assisti esse vídeo, então toca o terror, vamos lá. Seja muito bem-vindo, Navarin, a esse react com Márcio Navarro. E aí, caras, beleza? Beleza. Aqui é o Navarin e esse é mais um vídeo de lore de Destiny. E dessa vez eu vou falar sobre o Derivante. Mas caso você queira saber mais sobre o Derivante e não assistiu o meu último vídeo de lore, eu tenho que ser honesto, vai ser meio complicado, pois a história do Derivante é bem ligada à história de Shimalfur e Dredgen Yor. Já boiei. Então, caso você não tenha assistido meu vídeo anterior sobre esses dois e as suas armas, a última palavra e a espinho, pausa esse vídeo, clica aqui em cima e assista outro vídeo primeiro. E se por acaso você já assistiu o vídeo anterior e gostou de como ele foi feito, bem, a história do Derivante é um pouco menos cinematográfica que a última, então fique avisado. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Vamos lá. Então, vamos à história. O último vídeo terminou com a morte de Dredgen Yor pelas mãos de Shimalfur. Mas ainda que o corpo de Dredgen Yor tenha sido destruído pelas balas de luz e fogo da última palavra, o legado dele não morreu. Uma espécie de culto surgiu após a sua morte. Um grupo de guardiões que se intitularam de As Sombras de Yor e que buscavam refazer os passos de Dredgen. Com uma diferença. Enquanto tudo que Dredgen Yor fez pode ser atribuído à corrupção que o atingiu após ele tomar para si o osso de um campeão da colmeia amaldiçoado por uma feiticeira, as sombras buscavam traçar esse caminho usando as suas próprias lógicas e vontades. Isso eu conhecia mais ou menos. Os passos do maior vilão dentre os guardiões mais ou menos. de mente limpa. E quando eu digo que as sombras de Yor buscavam refazer os passos de Dredgen, eu quis dizer figurativamente, mas também literalmente. Um dos membros da Sombra de Yor traçou todos os caminhos da vida do vilão, desde que ele era o titã Rezil Azir, até ele se tornar Dredgen Yor e morrer pelas mãos de Shimalfur. E embora isso nunca tenha sido descrito, é possível que no lugar onde Shin e Dredgen se enfrentaram, essa sombra tenha encontrado lá a Espinho. Pois não muito depois disso, réplicas da Espinho começaram a infestar o Crisol. Espinho é a arma, né? A Espinho era o que chamamos de Arma do Desalento. Esse termo é usado para descrever armas de guardiões que foram feitas usando magia da colmeia ou armas que foram corrompidas por ela. E de todas as armas do desalento, a Espinho podia não ser a mais poderosa, mas talvez era a que continha a pior praga. É especulado pelas sombras de Yor que todas as armas do desalento foram planejadas pela colmeia para corromper o seu portador. Mas se for o caso, nenhuma corrompia tão rápido quanto a Espinho. Mas as sombras de Yor afirmavam ter consertado isso, pois as réplicas da Espinho pareciam ser tão letais quanto a original, mas sem a mesma doença que a original causou a seu portador. Você e como eu disse, esse era um dos maiores propósitos das sombras. Seguir os passos de Yor, mas não porque estavam afetados por algum tipo de corrupção, mas sim por pura lógica e vontade. Ou ao menos, isso era o que eles pensavam que estavam fazendo. Alguns membros desse culto, os melhores dentre eles, davam a si mesmo novos nomes, ou títulos, todos começando com Dredgen. Os dois líderes desse culto, Zaire Orza e Teben Grey, passaram a se chamar de Dredgen Veil e Dredgen Bane.
As sombras de Yor eram constantemente repreendidas pela vanguarda, mas a vanguarda nunca os levou a sério o suficiente como ameaça. E isso fez o grupo crescer e ganhar notoriedade. E cada vez mais, guardiões buscavam traçar o caminho das trevas para controlá-la, porém sem nunca ser controlado. Contudo, as sombras de Yor estavam fracassando em duas áreas. Eles buscavam domar a treva sem serem domados por ela. Mas um discurso de Dredgen Vale mostra que não era isso que estava acontecendo. Treva. Vocês ouviram os sussurros, irmãos e irmãs? A escuridão fala. Tudo o que temos que fazer é escutar. Os seus segredos são um presente. O presente, a nossa evolução. Os outros não entenderão o que vamos fazer. Nós somos as armas do desalento. Vivas e livres. Nós somos os heróis odiados dessa era quebrada. Cruz credo. A outra razão pelas quais as sombras de Yor estavam fracassando... Simples, assim como Shin Malphur derrotou Dredgen Yor, o caçador renegado, o Homem da Arma Dourada, estava caçando também os seus discípulos, um a um. Ó. A história das sombras de Yor é bem mais recente que a história de Dredgen Yor. Ela é uma história contemporânea nossa. E coincidentemente, nós quase testemunhamos um dos poucos membros restantes desse culto sendo morto por Shin Malphur. Seu nome original era Kalum Sol, mas ele tinha um nome como os outros. Ele também era chamado de Dredgen alguma coisa. Ou melhor, ele foi chamado. Acho que tá forte. Se eu estiver lendo isso direito, seu amigo Kalum foi morto por outro guardião. Nada mata mais rápido. Estou extraindo o áudio final do fantasma dele. Peraí. Eu te dei uma chance. Dei uma chance a todos vocês. Eu avisei pra não seguir ele. Você e eu somos iguais. Às vezes a gente faz a coisa errada, pelas razões certas. Falou como um verdadeiro discípulo. Se tiver alguma palavra final, essa é a hora. Você nunca vai matar todos nós. E nem preciso. Vocês já estão se matando. Já curti, já tem minha voz ali. Acho que você precisa se explicar. Me dá um minuto, tá bom? Me dá um minuto, tá bom? Tô pensando. Você nos deve mais do que Lumen por isso. Cala a boca e me traz tudo que encontraram nessa tumba. Vou pagar vocês. Graças ao Shin Malphur, as sombras de Yor poderia ser uma nota de rodapé. Uma curiosidade dos Grimórios que nunca chegaria à atenção do nosso guardião. Exceto por uma razão. Exceto por uma pessoa. O mais notável membro da Sombra de Yor não era Kalum, ou mesmo seus líderes, Dredgen Vale e Dredgen Bane, mas um homem que nós conhecemos apenas por Derivante. Opa! Vamos ver o que a gente vai encarar. Cabais em campo! Não sabemos o nome verdadeiro do Derivante. Ou se considerarmos Márcio que ele é um Navarro. guardião renascido sem memória como É o todos nome os outros, verdadeiro dele. o Derivante pode nem ter outro nome além desse próprio. Nós não sabemos muito sobre ele, mas o que sabemos é intrigante o suficiente. O Derivante foi um dos primeiros guardiões renascidos após o colapso, na Era das Trevas, e portanto, antes dos guardiões se reconhecerem como tais, antes dos guardiões se dividirem em classes. Ainda assim, é sabido que os fantasmas procuram indivíduos com certas virtudes e também certas capacidades. Portanto, o Derivante poderia ser facilmente um arcano. O próprio Shin Malphur diz que o Derivante gosta de brincar de arcano, apesar de não ser um arcano da forma tradicional como os outros são. Antes da maioria dos guardiões contemporâneos a nós hoje sequer terem nascido, o Derivante abandonou a humanidade, o viajante e a Terra, tudo pelo qual ele foi renascido para defender. Na verdade, o Derivante abandonou o próprio sistema solar. É provável que o Derivante sequer estivesse presente em boa parte dos acontecimentos da Era das Trevas e da Era da Cidade. É possível que o Derivante nem tenha ouvido falar em Dredgen Yor quando esse ainda vivia. A maior parte dessa segunda vida do Derivante ele gastou viajando, com diversas equipes diferentes. Equipes que geralmente acabavam mortas. O Derivante tem a estranha tendência de ser o último sobrevivente de todos os grupos com o qual ele se filia. Mas ele tem a ainda mais estranha tendência de ir para os lugares mais interessantes e sombrios imagináveis.
De acordo com o Derivante, ele buscava algo maior que a luz. E em sua jornada para encontrar, ele passou por lugares como a essência luvial, as fendas abaixo de Hélio, o motor solar da Estrela Morta 6 e a quarta tumba de Nezarec. Deu um rolê, dentre outros mitos sobre os quais ninguém mais ouviu falar. Mas talvez a mais interessante das suas viagens tenha acontecido quando ele e o grupo com quem ele andava na época encontrou um planeta gelado fora do nosso sistema solar. Um planeta onde o Derivante encontrou criaturas nunca antes vistas pela humanidade. Nesse planeta gelado haviam monolitos de gelo e dentro desses monolitos haviam criaturas. Presas, provavelmente para algum tipo de estudo ou exibição. Exibição para quem era uma dúvida válida, pois não havia nada vivo naquele planeta além do grupo do Derivante e aquelas criaturas. O que não havia dúvida, porém, era de como aquelas criaturas eram especiais. Essas criaturas não apresentavam malícia, não pareciam ser especialmente inteligentes e elas tinham uma energia semelhante à da colmeia. Mas elas não eram colmeia, e de acordo com o Derivante, não havia registro da humanidade já ter encontrado aquelas criaturas antes. Porém, elas eram capazes de drenar a luz de um guardião apenas por estarem próximos a ela. Não muito diferente de um tiro da espinho. Apesar de não terem levado cientistas até aquele planeta, os guardiões que estavam lá logo se empolgaram com a ideia de que aquelas criaturas, ou ao menos a energia que elas produziam, poderiam ser usadas como armas em batalhas de luz contra luz. Maneiro, hein? O resultado da visita àquele planeta é que o frio inutilizou as naves do grupo e provavelmente as criaturas deixaram os integrantes daquele grupo paranoicos e psicóticos. E o fato de que Gal e a Guerra Vermelha tirou a luz dos guardiões enquanto eles estavam naquele planeta só fez a situação deles piorar. Todos os membros do grupo se voltaram uns contra os outros e, como é de costume, o Derivante foi o único a sair vivo daquele planeta. Provavelmente com algo daquelas criaturas. Talvez nós até já tenhamos visto uma delas. Equipe oponente! Continuem mandando as fagulhas! Sua equipe pode jogar melhor! Certo! Segurem alguma coisa! Quanto ao Derivante se tornar uma das sombras de Yor, parece um fato mais recente. Ao vivo, mané. E certamente ele não divide o mesmo interesse por Dredgen Yor quanto os outros. E muito menos se importa com toda a filosofia deles. O Derivante parece mais estar com esse grupo hoje por conveniência, assim como ele já foi de diversos grupos antes. Porém, a conveniência de estar aliado às sombras de Yor só foi até certo ponto, pois em determinado momento, o Homem da Arma Dourada colocou os olhos sobre o Derivante também. Shin Malphur decidiu não eliminar o Derivante na primeira vez em que eles se encontraram por alguns motivos. Dentre eles, foi o fato de ter sido o próprio Derivante que deu a dica de onde Shin poderia encontrar Kalon. E também porque o Derivante não era igual às outras sombras de Yor. Ainda assim, o Homem da Arma Dourada estava, e ainda está, de olho e com a mira da sua última palavra sempre apontada na cabeça do Derivante, para o caso dele sair da linha. E sair da linha é o que o Derivante sabe fazer melhor. E ele sempre faz da forma mais surpreendente possível. O próximo passo do Derivante foi não fugir e se afastar da luz como ele sempre fez, desde que renasceu, mas sim arrumar um lugar na torre para si, bem debaixo do viajante e sob a vigilância da Vanguarda e de Lord Shaxx. O Derivante propôs à Vanguarda algo que ele chamou de artimanha, uma forma de treinar guardiões, assim como Crisol, mas treiná-los especificamente contra possuídos, Galera gosta e também da oferecer artimanha. uma fonte de informação sobre esses. Sob a supervisão oficial de Lord Shaxx e a supervisão não oficial de Shin Malphur, o Derivante abriu a sua artimanha na torre, usando possuídos de uma espécie de dimensão de plano ascendente que ele traz na sua nave. Ninguém sabe de onde exatamente vêm esses possuídos, e muito menos sabem sobre aqueles que são chamados de primitivos. Shin Malphur questiona se eles são sobras do exército de Oryx, se são possuídos mais antigos do que os que conhecemos ou se são algo novo, se são relacionados à própria Savathûn. O objetivo real da artimanha não sabemos ainda, mas é bem difícil de acreditar que o objetivo é aquele que o Derivante disse. Ao menos nós conhecemos um dos seus objetivos a curto prazo: se livrar da vigilância de Shin Malphur. E sabemos disso porque ele nos encaminhou para a construção de uma arma que poderia derrotar o Homem da Arma Dourada. Uma arma que seria a substituta da Espinho, a Maconduta. Opa! O Derivante Essa eu conhece a conheço. lenda de Shin Malphur. Cayde Seix foi um grande pistoleiro. Anna Bray foi uma pistoleira lendária. Agora Shin Malphur é
o pistoleiro. E o Derivante sabe que não é possível ganhar dele em uma briga normal. Porém, 5 guardiões usando má conduta seria o suficiente para derrotar qualquer um, até mesmo o Shin Malfur. Eu finalmente tenho uma resposta pro Homem da Arma Dourada. E é algo que você e eu construímos juntos. Que tal a gente chamar de má conduta? Já tirei com armas maiores, claro. Mas essa coisa é morte térmica em forma de arma. Pura atrofia. E é a chave para eu me libertar dele. O fato é que ninguém saca mais rápido que aquele pistoleiro. Mas meu bando inteiro armado com isso, a gente não tem que sacar mais rápido. Só tem que acertar. Ele morre também. E não se deixe enganar. Você faz parte do meu bando agora. Sobre o plano do Derivante a longo prazo, na melhor das hipóteses, nós não fazemos ideia do que o Derivante pretende com a artimanha. Na pior das hipóteses, ele quer corromper guardiões para a treva. Um indício disso é algo que ele falou para Hedrix e outros guardiões do Crisol. Fiquem comigo tempo suficiente e eu vou lhes mostrar o que a treva pode fazer. E ele disse isso não de forma ameaçadora ou preocupada, ele disse como uma promessa. Há alguns indícios de que esse pode ser mesmo o plano do Derivante o tempo todo. Nos guiar até a treva. Ele até nos dá um título graças ao nosso empenho. Um título que só as mais importantes sombras de Yor possuem. E diz também que conta conosco em seu grupo. Acho que você tá pronto. Eu conto você como parte do meu bando já faz um tempo. A gente nunca fez um serviço juntos, mas você já fez coisa pra mim. E agora você dominou a fronteira. Aqueles que ficam tão bons quanto você, meu bando pede pra escolherem um nome. E você deveria escolher o seu. Dredgen. Enquanto isso, o Homem da Arma Dourada, Shin Malfur, vigia o Derivante de longe, esperando poder entender o que ele está armando. Ah, e sobre os guardiões que estão se aliando ao Derivante, ele tem algo a dizer. Ah, mais uma coisa. Me avise quem teve a coragem de mudar o seu nome. Eu posso querer trocar umas palavras com ele. E você, mudou o seu? Maneiríssimo, gente, para vocês verem realmente o Navarinha faixa preta, né? O cara explica de uma forma que todo mundo entende, menos eu, porque eu fico zoando o tempo inteiro no vídeo, né, gente? Também não adianta, poxa, eu vou ficar só prestando atenção na história. Depois vocês me explicam como é que é a história dele legal. Pô, mas ele explica muito bem, gente. Parabéns, Navarinho. E eu dei ali continuidade. A voz do Derivante, quem sabe faz ao vivo, como eu falei, né? Aquela dublagem ali que todo mundo curte, fazendo ali no simultâneo. Poxa, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui esse vídeo. Aproveita, se inscrevam lá no canal do meu amigo Navarinho, se inscrevam aqui no canal, comentem, compartilhem com os amigos, mostrem para os seus clãs. Pois é, compartilhando vocês me ajudam pra caramba a, quem sabe, a Band dar uma olhada aí nesses vídeos e trazer mais falas para o Derivante, porque Além da Luz tá caído pra caramba de fala do Derivante. Ele veio de figurante na parada. Então, galera, um beijo a todos vocês, faca na caveira, toca o terror e é isso aí. Um abraço e fui! Pou!